Olá, você está no canal da Máximo com IoT, onde abordamos os mais diversos assuntos relacionados à internet das coisas. Existem centenas de sensores, desde os mais simples, como temperatura, pressão, umidade, vibração, até os mais complexos e menos utilizados, como potencial de redução de oxidação, oxigênio dissolvido na água, contador Geiger para medir radiação, também sensores que medem rachaduras em prédios e pontes, muito útil aqui no Brasil, e vários outros. Vou citar alguns exemplos de uso real dos mesmos. Ficou interessado? Acompanhe! Eu vou falar agora sobre alguns dos sensores que eu mencionei no início do vídeo. Eu vou mostrar para você cada um desses sensores. Não vou mostrar o funcionamento, pois não é esse o propósito desse vídeo. É apenas apresentar cada um deles e os principais usos na internet das coisas. E começando, eu vou falar sobre o de temperatura. Ele é muito pequeno, como você pode ver. Ele é um sensor chamado DS18B20. Que consegue ler na faixa de menos 55 a 125 graus Celsius. Ele é um sensor digital, que quer dizer que você consegue obter as leituras já em Celsius, que facilita muito o trabalho para quem desenvolve para ele. E ele pode ser usado em um único barramento, ou seja, uma única porta, vários deles. E ele tem um identificador único que permite essa facilidade. Esse sensor ele é muito preciso, ele tem uma margem de erro muito pequena, de apenas meio grau. Ele pode ser usado em ambientes úmidos ou até mesmo em líquidos, se ele estiver bem protegido, por exemplo, encapsulado. Nós aqui da Máximo Com estamos desenvolvendo a nossa solução para a cadeia do frio, com sensores de temperatura para medir câmaras de supermercado, laboratórios, sorveterias, hospitais e qualquer outro estabelecimento que precise de monitorar variações anômalas de temperatura para tomar ações preventivas ou corretivas. Mas existem outros usos para esse tipo de sensor, como equipamentos industriais, containers, tanques, temperatura ambiente. Esse sensor aqui é um sensor de vibração, que ele é usado para medidas de flexão, toque, vibração e choque. Qualquer contato físico nessa superfície aqui, ele é transformado em energia elétrica e é enviado para o microcontrolador em uma notação analógica. Eu posso colocar esse sensor, por exemplo, na indústria, onde você pode acoplá-lo em equipamentos e esse equipamento que sofre uma vibração, que determinado nível de vibração é uma vibração normal. Só que se esse nível ultrapassar o limite estabelecido via software, é possível enviar um alerta para o responsável da manutenção para que ele saiba que algum problema está para acontecer. É uma forma muito mais barata de manter os equipamentos, onde você mantém uma produtividade maior na sua linha. Esse terceiro sensor é o sensor de luminosidade, ou LDR, e é um resistor analógico e ele varia conforme a luminosidade que incide sobre essa superfície aqui. Basicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta, a resistência dele diminui. Os fótons que incidem sobre esses semicondutores liberam elétrons para a banda condutora e isso vai melhorar sua condutividade e assim diminuir a resistência. Com isso, em conjunto com o microcontrolador, a gente vai mostrar uma informação numérica 0 quando há ausência total de luz e o seu indicador numérico ele é crescente conforme a luminosidade vai aumentando. Esse tipo de sensor ele pode ser utilizado, por exemplo, em automóveis, para o acendimento automático dos faróis, controle de farol alto, postes de luz, viveiros, sistemas de segurança e vários outros. Embora o LDR ele seja utilizado muito para automação, ele também pode ser usado para enviar informações, como por exemplo, notificação acerca do tempo de intensidade de exposição de produtos sensíveis à luz em um laboratório, o que gera muito valor com essa tecnologia. Aqui temos um sensor de ultrassom e esse sensor ele é capaz de medir distâncias por meio de ondas sonoras. Ele possui um alcance que varia de 2 centímetros até 4 metros e a margem de erro dele é de apenas 3 milímetros. Então é um sensor muito preciso se você precisa medir algum volume
que vá até 4 metros, né? Existem outros sensores de ultrassom que conseguem atingir aí mais de 10, 20 metros. Esse cara aqui, ele vai até 4. E esse sensor ele envia 8 ciclos de sinal ultrassônico, 40 kHz, e espera pelo mesmo sinal refletir de volta. Então, basicamente, o som vai e volta, e com isso você consegue calcular o tempo, e a partir dessa informação, você define a distância entre o sensor e o primeiro obstáculo que ele encontrou. Ele é muito usado para medir distâncias variáveis, como volume de tanques, containers de lixo, galpões, distâncias entre objetos. E ele é um sensor que tem muito espaço na IoT, pois é possível enviar medições para a internet e auxiliar no apoio à decisão, como por exemplo, quando reabastecer um tanque de óleo conforme a variação de volume, ou até mesmo definir a melhor rota dos caminhões de coleta de lixo, conforme o limite dos volumes de caçambas e dos containers são atingidos. Enfim, esse é um sensor muito legal, ele tem muito uso mesmo. Esse sensor é o sensor que mede o nível de água. Conforme a água vai subindo, a tensão vai aumentando. E ele é uma alternativa para medir volumes de tanques, garrafas, pias, etc. Naturalmente, quanto maior a profundidade, maior deve ser o sensor, pois ele funciona com contato direto com a água. Então ele não é muito adequado para grandes tanques com grandes profundidades. Esse outro aqui, ele consegue identificar o volume de umidade no solo. Quando a umidade é insuficiente, o valor numérico de saída diminui. Quanto mais água, maior esse número. E é necessário uma calibração para realizar a razão numérica com o nível de umidade para gerar os alertas. Ou até mesmo ativação de atuadores para fazer uma automação agrícola. Esse sensor, assim como os demais, ele pode ser usado em Raspberry, pode ser usado no Arduino, no ESP ou qualquer outro microcontrolador. O código, obviamente, deve ser desenvolvido e ajustado para maior precisão. Esse sensor é muito importante para a agricultura, onde é possível identificar a necessidade de irrigação conforme a variação da umidade do solo. Com isso, é possível otimizar o cultivo e também economizar água. Algumas fazendas e jardins utilizam sensores de umidade no solo como atuadores para controle automático de irrigação. E por fim, mas não menos importante, nós temos o sensor de vazamento de gás, que ele consegue identificar gases inflamáveis como metano, hidrogênio, propano, entre outros. Esse sensor ele usa dióxido de estanho, um material de baixa condutividade. E quando há algum gás inflamável ao alcance do sensor, a condutividade vai aumentando conforme o gás se torna mais denso. Esse sensor ele é utilizado tanto como dispositivo de segurança para envio de alertas através da internet, usando a internet das coisas, quanto para acionamento de atuadores para interrupção de vazamentos. Quando eu falo acionamento de atuadores, eu estou falando de automação. E isso pode ser usado em residências, tubulações industriais, comércio e vários outros. É um sensor muito importante para garantir a segurança dos estabelecimentos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Aqui você ficará por dentro de tudo o que acontece no incrível universo da internet das coisas.